Bom dia, está todo mundo nos ouvindo? Eu estou ouvindo sim, Estela. Ouvindo normal aqui também. Todo mundo? Beleza. Bom, nós estávamos aqui aguardando um pouco para ver se o vereador Neira ia entrar, mas nós não estamos conseguindo contato com ele, então nós vamos dar início à nossa reunião, ok? Ok. Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui na qualidade de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Casa. A vereadora Chiara preside a Comissão de Educação e Assistência. Também nos ladeia aqui o vereador Guilherme Berriel, que também compõe a Comissão de Fiscalização e Controle. Nós fizemos uma primeira reunião na segunda-feira das duas comissões, com a participação do chefe de gabinete e do secretário de Negócios Jurídicos, também com o presidente e outros membros da direção da Associação das Entidades Assistenciais, o Gustavo. Hoje o Gustavo não pode, por razões profissionais, participar da reunião, e o Hildebrando Gozo vai participar representando a entidade para tratar desse assunto delicado aí, que tem tido muita repercussão já nos últimos dias, sobretudo entre as entidades aí do terceiro setor que trabalham com a administração, seja em qual das áreas, né? Seja assistência, seja educação. Como vocês já sabem, a questão remonta ao E-Social e à Lei 13.019 de 2014, que vem sendo implementada ao longo dos últimos anos e trazido inovações e novos regramentos, né, novas imposições, no sentido de adequar e buscar a eficiência da prestação de contas das entidades do terceiro setor, em relação a esses convênios estabelecidos com as administrações municipais Brasil afora. Nós sabemos que se trata de um regramento federal, sabemos que é uma dificuldade que já vem sendo sentida em diversos municípios. No entanto, algo que foi colocado aqui, nessa conversa que tivemos na segunda-feira, é de que, a despeito de ser uma lei que agora tem a sua plenitude exigível por força de lei, ela data de 2014, e essa evolução da exigência desses novos regramentos no decorrer dos últimos anos, ela acabou sendo tocada, não vou dizer de uma forma permissiva, acho que o termo não é esse, mas foi sendo construído saídas com os gestores para a manutenção desses trabalhos, e penso eu, de forma crítica, que um dos pontos que ficou faltando é que as sucessivas gestões, a par também, claro, das entidades assistenciais, um trabalho, né, onde se levasse em conta esse quadro de datas, né, com essas imposições legais, que levasse as entidades, mas não somente as entidades, também a administração pública, né, como legítima representante dos interesses da sociedade, já que é um trabalho importante e essencial para a sociedade, que não é hoje desempenhado pelo poder público. Essas entidades, portanto, cumprem um papel extremamente importante, relevante e essencial. E não se trabalhou essa formação, essa informação, esse aperfeiçoamento, no sentido de se levar essas datas com a seriedade, com a importância de um prazo decisivo. E, nesse ano, algumas entidades passaram a ter esse problema como um problema de forma concreta, na medida em que encerraram o ano, algumas delas ainda com pendências, dado aí, naturalmente, os impactos da pandemia, o aumento do trabalho assistencial prestado por muitas delas, né? O excesso, vamos dizer assim, se é que é possível ter excesso de solidariedade, mas essa vontade de servir, e que levou muitas entidades a atuarem, inclusive,
de forma mais ampla e também superando aí dificuldades como funcionários que acabaram afastados, não é? E aí outras imposições aí de ordem financeira que criaram dificuldades. E agora com essa questão trazida à baila em dezembro, segundo as entidades, de forma mais específica e taxativa por parte da administração, de que o ano de 2022 não poderia se iniciar com os recursos sendo utilizados para saldar débitos de 2021. A gente também sabe, naturalmente, né, até porque, independente da participação aqui na reunião, a gente também conversa com algumas entidades, que algumas, inclusive, já procederam gastos. Nós também sabemos que a data efetiva em que essas prestações de contas acabarão se tornando públicas será por ocasião do encerramento desse primeiro quadrimestre, não é? Quer dizer, meados de maio, então, nós teremos um problema que eu não creio que seja necessário nós arrastarmos essa discussão, se nós sabemos que essa questão existe. Também sabemos que, apesar de apontamentos citados hoje em matéria jornalística, não é necessariamente um apontamento do tribunal, mas que as aprovações de contas sucessivas da administração e das administrações anteriores trouxeram ressalvas que não importaram em rejeição de conta ou em apontamento que pudesse causar um problema ou um transtorno. Por quê? Porque a participação dos gestores de cada uma das secretarias, de cada uma das pastas, onde os convênios estão mantidos, foram fundamentais desde 2014. E sei também, porque fui buscar as informações, que essas aprovações com ressalvas começaram por volta de 2016. 2017 em diante, então todos os anos tem. Agora, foi feito um pedido formal por parte de todas as entidades, inclusive fruto de uma orientação que eu e o vereador Meira, que participamos da primeira reunião na questão de 10 dias, que a vereadora Chiara não se encontrava na cidade, nós orientamos que eles fizessem um pedido formal, né, da concessão dessa possibilidade por mais essa vez, ou seja, que este ano de 2022 fosse decisivamente o ano em que as entidades façam essa adequação, essa formação, esse planejamento, e que nós não possamos aí nos próximos dias presenciar nenhuma catástrofe do ponto de vista da interrupção de serviço por parte de qualquer uma dessas entidades, que todos nós que somos daqui sabemos a importância, a trajetória, a história que essas entidades têm nesse trabalho de solidariedade e de atenção na área da assistência social, seja em qual área que for, né? Idosos, crianças, adolescentes. Nós sabemos que esse é um papel essencial que o poder público tem cumprido ao longo das últimas décadas através de um terceiro. Então, esse terceiro é uma figura essencial na manutenção desse serviço. Por isso, esta reunião, e nós pedimos que esta reunião tivesse um caráter mais amplo. Quero dizer, e não só dizer, mas, na verdade, também lamentar, eu recebi agora pela manhã a velha, eu digo velha porque assim, eu recebo muitas dessas durante o ano todo, a justificativa de que a prefeita não participaria. E eu disse na outra reunião, assim como a vereadora Chiara disse, da importância que seria nós termos a chefe do executivo nessa discussão, para além dos secretários, que nós ampliamos o número de secretários para essa discussão. Por quê? Porque não é um assunto menor. A gente sabe que tem uma implicação jurídica, tem uma implicação contábil, financeira, mas é um problema político. É uma discussão política muito importante, relevante, que nós estamos falando de um serviço que não pode ser interrompido, seja agora ou seja com a glosa das suas prestações de contas a partir de maio. Então, vamos tratar, precisamos tratar esse assunto com a importância que ele tem. Então, está justificada, mais uma vez, a ausência da prefeita Suelen nessa discussão. Os outros secretários é o Gustavo, secretário da SNJ, o Everton, secretário de Finanças, vejo que se encontra o Rafael, chefe de gabinete, a secretária da Educação, Maria do Carmo Kobayashi, e a Ana Salles, secretária
da SEBS, Assistência Social, representando a Associação das Entidades Assistenciais, o Hildebrando Cruz está conosco, e eu vou, antes de abrir para vocês que estão aí virtualmente, passar a palavra para a vereadora Chiara, que é presidente da Comissão de Educação e Assistência. Bom dia a todos. Eu acho que a vereadora Estela já foi bem feliz fazendo toda aí a retrospectiva, né, dos últimos acontecimentos e a necessidade da reunião. Enfim, eu vou me conter aqui de ficar prolongando muito essa abertura de reunião, né? E dizer que eu sinto muito que a prefeita não esteja presente conosco, porque a única questão aqui que me preocupa, mais do que a questão jurídica e contábil, né, da prestação de contas às entidades, é se realmente existe o interesse de que essa situação possa ser resolvida de outra forma, senão, né, usando estritamente o que nós vamos ter de parecer do jurídico e até mesmo um parecer, né, frio, né, Everton, que é o parecer da questão financeira, contábil, orçamentária, porque é isso, né? Eu acho que essa discussão teria que ir um pouco além desses pareceres, né, de realmente haver interesse em resolver essa questão das entidades que não conseguiram se adequar, né, ao e-social. Essa é a realidade, né? O e-social está aí, precisava ter sido atendido, não foi por algumas entidades e a gente precisa buscar uma solução juntos. Então, eu acho que é essa a pauta da reunião, ouvir aí o parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, né, que tinha feito um encaminhamento para a Procuradoria Consultiva, então acredito que a gente tenha esse parecer, ouvir o Everton e aí as secretárias, né, a Ana e a professora Maria do Carmo, falarem em nome, né, da prefeita se existe, né, alguma questão que está sendo discutida de viabilidade política para que a gente chegue aí numa solução. Era isso que eu tinha para colocar. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui conosco, né? E o Hildebrando representando as entidades, né, Hildebrando? Eu sei que não é fácil isso, mas eu acho que o importante é que a gente tenha essa disposição, né, para buscar aí uma solução para as entidades que nós tanto respeitamos e sabemos da importância e sabemos da dificuldade que foram os 2 últimos anos. Então, era isso, eu agradeço. Eu acho que nós poderíamos, antes de abrir de forma mais ampla, feito o pronunciamento aí das 2 comissões, seria ouvir o Hildebrando para, na sequência, nós ouvirmos o jurídico, para esse retorno do que foi encaminhado para a Procuradoria Consultiva. E aí, na sequência, as secretárias, onde os convênios estão alocados. Hildebrando. Ok. A vereadora Estela e a vereadora Chiara já expuseram de uma forma bastante clara as dificuldades e as necessidades que o terceiro setor aqui de Bauru necessita do poder público para poder sair dessa situação, desse impasse que muitas entidades se encontram. Eu vou fazer uma síntese, se você me permite, Estela, no seguinte sentido. Há 15 anos, algumas entidades, nem sempre todas nos anos, se utilizaram dessa excepcionalidade de utilizar recursos do termo de colaboração do ano seguinte ao que estava vigorando o anterior para pagar as sobras de despesas que haviam, que ficaram para o ano seguinte. Então, nós estamos falando de uma prática, de uma habitualidade de 15 anos, cuja excepcionalidade foi aceita
no custo de todos os gestores, todo o poder público durante esse período todo, inclusive no ano de 2021. No ano de 2021, muitas entidades também buscaram o recurso de 2021 para pagar as sobras de 2020, e isso tudo foi prestado conta, não houve nenhuma manifestação, seja da Secretaria de Educação, seja da SEB, seja de qualquer outro órgão da Prefeitura, outra secretaria da Prefeitura, para que pudesse alertar que, nessa gestão nova da Prefeitura, isso não poderia permanecer. Então, a realidade existiu essa excepcionalidade, as entidades estão conscientes hoje de que a prática adotada até então não era a mais correta, não atendia à Lei 13.019 de 2014, que é a lei que tem sido enfatizada em todas as publicações da Prefeitura para com as entidades, né? Então, ao reconhecimento, tanto há esse reconhecimento que a vereadora Estela, dentro de uma reunião com o vereador Meira, colocou essa condição das entidades que estão em dificuldade de protocolarem um ofício solicitando a manutenção da excepcionalidade agora, nesse início de 2022, com o compromisso de que, durante o ano de 2022, as entidades se ajustarão à legislação. Então, nós já temos todo um histórico, né? Outra coisa, eu não entendo. Muitas vezes a gente ouve dizer que mas aí não foi feita uma boa gestão. Eu posso garantir a vocês que não é isso. O que ocorre é que os valores dos repasses ao longo dos anos não têm sido suficientes para pagar os serviços que as entidades prestam, né, como parceiras da Prefeitura. Olha, só para... Eu sou presidente da Creche São Paulo, eu vou citar a minha creche, porque cada uma tem a sua realidade, eu quero a permissão de vocês para individualizar a situação, mas nós encerramos o ano de 2020 com R$57 mil de recursos livres de livre movimentação, cujos recursos estavam sendo guardados para fazer reformas, ampliações, manutenções que não são previstas no termo de colaboração, né? Então, nós tínhamos R$57 mil no início do ano. Como não houve aumento dos repasses, se não me falha a memória, desde o ano de 2018, as verbas não têm sido suficientes. Resultado, a creche São Paulo gastou os R$57 mil. Ou seja, nós fechamos o ano de 2021 com R$6 mil na conta de livre movimentação. E a verba de repasse da Prefeitura não foi suficiente para as despesas que nós tivemos, né, de prestação de serviço. Não é prestação de serviço, como parceiros da Prefeitura, cumprindo um papel que cabe a ela e que nós, com uma boa vontade, muito boa vontade, temos cumprido com esse papel, né? E essa situação, se não resolvida essa situação, né, neste momento, nós vamos ter, infelizmente, situações assim. Olha, nós, enquanto jurídico da Prefeitura, não podemos criar situações para que a prefeita tenha que responder ali na frente sobre responsabilidade fiscal. Também. E nós, enquanto gestores das entidades, nós respondemos civil e penalmente por tudo aquilo que acontecer na entidade. E nós? Quem pensa em nós nesse momento? Né? Então, nós temos situações de entidades que, se elas não conseguirem honrar com os seus compromissos, certamente elas acabarão tendo o CNPJ dela registrado, né, no restritivo, que isso pode, inclusive, causar uma situação de não mais obter, né, a condição de isenção do INSS. É sério demais.
Isso tudo é seríssimo e a gente não está observando, neste momento, essa boa vontade. Se fala do e-social, ok. Só que em todas as informações que vêm, só se cita, né, a questão da lei, né, 13.019 de 2014. Ué, mas ela já vigora em 2014. Nós recebemos uma orientação geral, quer dizer, da área de finanças da prefeitura, no dia 28 de dezembro. Aqui, no dia 28 de dezembro, é que trouxeram todas as orientações, inclusive com a exigência de abertura de novas contas. Agora, vocês imaginem a burocracia que aconteceu. Nós tivemos que abrir contas, informados aí no dia 27, dia 28 de dezembro, para abrir contas no banco, sob pena de não o fazendo até o primeiro dia útil do mês de janeiro, de não termos os repasses. Olha que absurdo. Quer dizer, e isso tudo o poder público já sabia. Eu não estou citando a Secretaria A, B, C e D. Eu estou falando em poder público. Ele já sabia, ele já tinha conhecimento disso, mas por que deixar para o finalmente isso daí? Né? Então, eu tenho comigo que há necessidade do órgão público, da prefeitura, do executivo, olhar para as entidades e buscar uma solução política, efetivamente, nesse momento, pois já tem em mãos o compromisso das entidades de que elas irão regularizar as suas finanças durante o ano de 2022. Portanto, dentro desse compromisso, eu acho que há uma necessidade de uma boa vontade do executivo de vir ao nosso encontro. Porque, olha, eu vou citar aí, vereadora Estela e Chiara, essa reunião do dia 17, em que a dona Marilene, da CAE, participou. Essa senhora, ela é assistente social e fundadora da CAE. Há 15 anos ela fundou essa entidade. Há 15 anos eles têm essa habitualidade. É muito triste ter ouvido a senhora Marilene, né, uma pessoa que realmente é a face fiel dos voluntários que trabalham no terceiro setor. Ela é a face real, efetiva, ela consegue mostrar. Passar uma situação de pedir, quase que pelo amor de Deus, ao executivo, que ouça os apelos das entidades. É muito triste ver uma senhora que deu sua vida, dedicou sua vida, agora está numa situação tão difícil e, como ela mesma disse, está lá da prefeitura uma frieza enorme. Somente, olha, tem aqui, está na lei, não podemos criar problema para a prefeita, não podemos... Não é isso que nós estamos vendo, isso nós já sabemos que o que a legislação, né, muitas entidades como a nossa, com todas as dificuldades, nós conseguimos pagar as despesas de 2021, né, com recursos próprios. Agora, lembrando, esses recursos, esse fundo que nós tínhamos, era para manutenção e expansão da entidade, que nós tínhamos lá na entidade. E nós, pela lei, não temos nenhuma obrigação de dar contrapartida. Essa contrapartida não pode ser exigida das entidades, é gastar o dinheiro que ela obtém pelo seu esforço para suplementar valores que não atendem suficientemente às necessidades das entidades. E desculpa se eu me alonguei, mas realmente eu posso dizer a vocês, é muito difícil, enquanto voluntário, né? Enquanto nós lá, 12 pessoas dedicadas, já fornecendo para a prefeitura o imóvel, todos os equipamentos, todo um carinho, uma atenção para atender parte do que é de responsabilidade da prefeitura, ou seja, nós já damos a contrapartida, está lá o imóvel, estão lá as salas de aula, estão lá os equipamentos, está lá a cozinha, está lá tudo disponibilizado pela entidade para atender a necessidade que nós temos para poder cumprir com as exigências
da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Educação, porque nós não temos nenhum contrato com a SEC. Então, fica muito difícil, é triste. De verdade, é um negócio assim, vexatório para nós, temos que fazer uma reunião e participar de uma reunião e se utilizar dessas palavras. Conto com a compreensão, né? Mas eu não consigo me calar. Eu sou transparente, sou fiel naquilo que eu penso. Não fosse isso, eu seria hipócrita. E eu não posso, nesse momento, né, deixar de externar, até mesmo por ética, a forma como eu vejo e como eu penso, não só como presidente de uma entidade, mas representando, nesse momento, a associação das entidades também. Vamos ouvir o Gustavo, então. Gustavo Bugalho. Secretário, bom dia. Bom dia a todos, quase boa tarde. O parecer foi dado, de fato, o entendimento opinativo da Procuradoria Consultiva foi realmente quanto à inviabilidade da utilização dos valores, agora de 2022, para o pagamento de 2021. Entretanto, até em virtude da sensibilidade da questão, né, até vou passar a palavra ao doutor Marcelo, procurador-geral, que tem algumas análises e alguns pontos de vista a serem abordados aqui em prol das entidades. Oi, um bom dia a todos. Assim, eu vejo, acho que já é a quinta ou sexta reunião a respeito da questão das OSs, né, das OSCs, né, e assim, boa vontade por parte da prefeitura, a gente está tendo, e está tendo muitas, buscando alternativas para se solucionar esses casos, né? Então, aconteceram muitos avanços, né? Eu acho que o principal é, assim, as OSs terem a consciência de que eles precisam se readequar, que essa questão precisa ser resolvida, que essa questão de você pagar recursos do exercício anterior com o atual exercício, ela tem que cessar. Isso o Tribunal de Contas vai fazer apontamento e a gente procurou avançar nessa questão envolvendo o Ministério Público. Por quê? Porque em conversa ontem com os secretários e com a prefeita, o que a gente expôs a nossa preocupação? Quando chegar ao final do quadrimestre, a gente vai ter que fazer a glosa desse pagamento referente a 2021, feito com recursos de 2022. Então, o que eu pensei, tá, em conjunto com a prefeita, a gente já entrou em contato, já envolveu o Ministério Público na questão, através do Dr. Lucas, do Dr. Varonês, que cuida do terceiro setor, e do Dr. Lucas, que é a Infância e Juventude. Então, partindo desse pressuposto, qual que é a nossa ideia? É assim, isso foi iniciativa da própria assim, das associações de pessoas que estavam presentes na penúltima reunião. É assim, de se firmar um TAC das associações com o Ministério Público. Por quê? Porque aí eles teriam um prazo maior para se readequar à questão legal, né? Então, o que acontece? A gente faria a primeira prestação de contas agora fechando o quadrimestre, faria, assim, aprovação com ressalvas, né? E, assim, o prazo que o Ministério Público estipulasse com as organizações sociais, que provavelmente avançaria para o segundo semestre, elas teriam esse prazo para se readequar e para fazer a composição desses valores para que em dezembro a gente não tenha esse mesmo problema. Então, tem uma agenda hoje com o Ministério Público, no final da tarde, para a gente já avançar nessa questão e buscar essa solução com um prazo maior para as entidades se adequarem. E é isso que a gente, assim, tem para o momento, mas houveram avanços, isso é inegável. Ok, vereadora? Gustavo e Marcelo, a gente fica feliz, né? Satisfeito, mas otimista. Alguns vereadores já dialogavam aqui, inclusive que essa poderia ser, de fato, uma saída, né?
Nós tínhamos até a expectativa de que, talvez porque o Rafael mencionou naquele dia, também o Gustavo, da possibilidade de vir o Executivo convidar para participar dessa reunião conosco, dessa discussão conosco, o Dr. Lucas. De qualquer maneira, se está agendado entre o Executivo e o Ministério Público essa discussão, eu acho que é bastante satisfatório neste primeiro momento. Não sabemos, naturalmente, mas temos uma pequena percepção do que é a posição do Dr. Lucas, que tem sido sempre muito atencioso, generoso, que ele entende a importância do trabalho desenvolvido pelas entidades. Posto que o Gustavo falou, eu gostaria de ouvir da sequência, que antes até da Ana e da Maria do Carmo, a gente voltar a palavra para o Hildebrando, para você falar em nome das entidades, Hildebrando, sobre essa propositura do governo. O que você pensa sobre isso? Assim como você, temos aí um horizonte, né, que nos parece que pode trazer aí uma solução. Só tem uma preocupação, que isso tudo seja deixado para ser resolvido lá no final do primeiro quadrimestre. Quer dizer, eu acho que isso já deve ser trazido agora, porque imaginem só como estarão os dirigentes dessas entidades até fechar o quadrimestre e ainda com uma possibilidade, com uma esperança, mas não com uma certeza de que isso será resolvido, né, através de um TAC aí com o Ministério Público, tá? Então, eu só entendo, participo aí como é que se diz, da forma como a vereadora Estela colocou, acendeu aí uma luz de esperança, mas gostaríamos, na medida que for possível, de antecipar essa situação, a solução desse problema, ok? Nós estamos aqui entendendo, Hildebrando, até porque no início da nossa reunião, na fala, que particularmente eu fiz aqui em nome das comissões, nós também temos essa preocupação de que não seja uma discussão que se arraste para o final do primeiro quadrimestre, quando em maio poderia vir a ser glosada essa prestação de contas das entidades. Então, eu penso que a manifestação do Gustavo e do Marcelo também seja nesse sentido, né, Gustavo? Se você estiver aí nos ouvindo e puder falar conosco, ou o Marcelo, essa preocupação do Hildebrando. Só para esclarecer o Hildebrando, a questão do fechamento do quadrimestre, ela é obrigatória. A prefeitura faz a apuração da prestação de contas, se tiver alguma despesa considerada irregular, é feita a glosa. Isso está dentro da lei, dentro da nossa atuação. O que eu quis dizer é que a gente já está encaminhando essa discussão com o Ministério Público agora. A gente quer já uma resposta do Ministério Público agora, para que, firmando o TAC, a gente, ao invés de fazer a glosa no fechamento do primeiro quadrimestre, a gente faça uma observação, fala, olha, tem um TAC em andamento e as entidades se dispõem a regularizar isso até mês tal, sei lá, outubro, setembro, novembro, que seja. É isso. Então, o que a gente pleiteia é isso, porque senão a gente tem que fazer a nossa obrigação, que é a glosa no final do quadrimestre. É isso que a gente está querendo evitar. Por isso que a gente já acionou o Ministério Público e quer que isso tenha um andamento rápido, que já reúna as associações e firmem o TAC com o Ministério Público, tá? E para que isso, as associações tenham um prazo maior para se readequar a essa questão. Tá? É isso. Então, a gente já está com esse pleito com o Ministério Público agora, para tentar resolver ainda essa semana ou mais tardar semana que vem. Ok, doutor. Ok, doutor. Só lembrando, né, eu ouvi o senhor dizer aí para que elas enquadrem a situação da entidade até mês de setembro, mês de outubro. Eu acho que nós temos que dar um prazo até o final do exercício, de forma que, no encerrado o exercício, elas sejam regularizadas. Por quê? Muitas entidades vão ter que buscar recursos
além daqueles que são disponibilizados pelo termo de colaboração, para suprir essa deficiência que teve de valores de dezembro de 2021. Então, daqui a pouco chegar com táxi, não, até julho vocês têm que estar resolvido. Vão gerar uma situação muito complicada também. Quer dizer, vai lá estar tendo novas necessidades de conversa com vocês. Então, o quanto mais se puder ampliar, né, melhor esse prazo, mas todas elas assinando o TAC, dizendo, olha, até novembro nós estaremos com tudo em ordem. Ok, demos lá o prazo para que elas possam se adequar. E o outro lado, né, eu não sei se esse vai ser um motivo que, aliás, vai ser um assunto a ser abordado pela vereadora Estela e Chiara, mas nós temos que ver também as verbas de repasse deste ano, porque esse valor que nós solicitamos de 6,5% que essa entidade solicitou foi para suprir o aumento de folha de pagamento que nós tivemos no mês de março passado. E está uma previsão, eu participo de outras associações, né? Está uma previsão de um aumento da folha da ordem de 10%. Então, imagine, quer dizer, se houver esse aumento dessa folha no mês de março de 10%, como as entidades vão fazer? Então, há que se pensar também nessa situação. Eu não sei se eu, vamos dizer, antecipei talvez uma colocação das vereadoras, mas entendo que também não é só firmar o TAC. É preciso também que o Executivo entenda, vá lá analisar a real necessidade das entidades, porque elas chegaram nesse ponto que elas estão por falta de recursos. Nós mesmos gastamos muito dinheiro ao longo desses anos todos, recursos próprios, para poder fechar as contas. Então, a gente também precisa verificar isso aí. Claro, isso é como uma pizza, vamos comer um pedaço de cada vez. Primeiro ver essa questão do TAC, mas também não deixar esquecido uma necessidade de suplementação de verbas ao longo do ano de 2022. Eu vou passar aqui, antes de ouvir as secretárias, até para a gente já poder entrar nesse segundo tema, a palavra para a vereadora Chiara, que é a presidente da Comissão de Educação e Assistência, que aí a gente já faz o gancho com o segundo tema, já que o primeiro, até aqui, pelo menos, está bem encaminhado, e aí a gente vai ficar no aguardo, viu, Gustavo? Queria já que, em nome das duas comissões, eu acho que os demais aqui concordam, que vocês pudessem nos informar amanhã do resultado desse diálogo com o Ministério Público para que a gente possa ter acompanhamento pleno aí do encaminhamento dessa questão, que para a gente é muito cara. Então, eu vou passar aqui a palavra para a vereadora Chiara e também para o vereador Meira, que também é da Comissão de Assistência. Eu tenho refletido bastante sobre essa questão da diferença da porcentagem do reajuste do edital, né, que nós discutimos na época do edital aberto, para que a gente tivesse a garantia dos 6,5% do reajuste. E o que, na verdade, nós entendemos a partir de sexta-feira passada que talvez isso pudesse não se concretizar. Eu não pude participar da reunião na sexta-feira, peço desculpas, o Felipe, meu assessor, participou, né? E aí me trouxe essa informação dessa dificuldade, né, do reajuste de 6,5%. De qualquer forma, eu acho que seria importante a gente ouvir a professora Maria do Carmo, né, com relação a essa dificuldade, e também o Everton, né, sobre a alternativa que pode ser buscada para que a gente tenha essa garantia, já que as entidades participaram do edital com essa perspectiva, né, de que o edital não seria alterado porque estava em andamento, poderia atrasar o resultado, mas que a gente teria esse reajuste de 6,5% para as creches, né? Então, eu acho que seria importante a gente entender essa dificuldade
e entender qual é a solução que nós vamos buscar. Então, eu passo aí a palavra para a professora Maria do Carmo. Bom dia. Fico feliz que a primeira temática já está bem encaminhada, né? Em relação à questão do repasse do aumento do termo aditivo, eu queria dizer que a preocupação nossa era uma só. E na sexta-feira, quando o senhor Hildebrando esteve aqui conversando conosco e o seu assessor, Chiara, nós tínhamos sim uma preocupação em relação ao repasse total de 6,5%. Entretanto, nós conversamos bastante com o Everton, ele vai poder explicar melhor, e eu estou bem otimista que isso seja possível. Nós encaminhamos junto ao SNJ só uma consulta para que isso seja possível em função de um termo aditivo, tá certo? Então, pois não? Alguma coisa, vereadora Estela? Eu não estou ouvindo a senhora. Não, o microfone está fechado justamente porque não é para o grupo. Eu estava conversando somente com o vereador Chiara. Queira me desculpar pela intromissão. Bom, então é o seguinte, nós tivemos uma conversa bastante producente com o Everton, né? E nós acreditamos, sim, que ela vai poder ser resolvida. A nossa preocupação era a única de estar atendendo a questão da legalidade. E eu reitero, em todos os anos que aqui eu estiver, eu vou ser a proponente de aumentos que sejam importantes e necessários. Era só isso que eu tinha a dizer. Eu queria fazer uma colocação, professora. Nós fizemos uma audiência pública para discutir isso, né? Então, assim, a questão legal, ela poderia ter sido avaliada quando foi assumido um compromisso publicamente, com 6,5% de reajuste para as creches, né? Então, fica uma situação muito difícil quando a gente já tem um compromisso assumido publicamente, né? E depois a gente tem uma reunião dizendo que não será possível, né? Então, eu fico feliz que existe a possibilidade real do 6,5%, fico feliz, mas muito me preocupa compromissos assumidos publicamente durante um processo de chamamento, né? E depois algo que vem como se não houvesse esse compromisso, tá? Eu gostaria só de registrar isso, né? Porque quando a gente se envolve na questão, é o nome da gente que está envolvido, né? Então, é bem complicado tudo isso, mas eu fico feliz, eu gostaria de ouvir o Everton, eu sempre gosto de ouvir o Everton, porque o Everton é muito franco, muito direto, né, Everton? É o dono da grana, né? Então, a gente só tento cuidar só dele. Ouvir, viu, Everton? Eu tento cuidar da gente. Não, é que assim, ontem a gente teve uma conversa com a professora Kobayashi, eles estavam com o entendimento que os 25% poderia ser dado em cima dos 3,5% que estava previsto. E, na verdade, eu até falei para depois conversar com o doutor Gustavo, o pessoal do jurídico, os 25% normalmente de contratos ou convênios é com base no valor total, e não apenas do valor de reajuste. Então, sendo dessa forma, o reajuste de 6,5%, eu acredito que não vai ter nenhum problema do que foi firmado ser realizado. Porque a gente não lembra de nenhum caso que a gente pegou 25% do proposto de aumento, e sim do valor total. Então, com relação a isso, eu acredito que não vai ter nenhum problema. Aproveitando, viu, sobre a questão da notificação do dia 28, só para explicar o que aconteceu sobre a abertura das contas bancárias, a gente teve, na época, um questionamento ainda maior com relação ao e-social, das entidades que já estavam adequadas com os 12 pagamentos em dezembro, e por causa do e-social, elas não iam poder fazer o pagamento da folha no mês de dezembro, e sim no 5º dia útil. Então, elas pediram uma prorrogação de 30 dias só de tempo, sem dinheiro, só de prazo, e para poder fazer o pagamento da folha em janeiro, e com base nisso,
aí você ia ter o dinheiro em janeiro em uma conta e ter que receber o valor do novo termo numa outra conta específica. Por isso, essa reunião foi bem no final já, essa demanda, tanto da entidade, foi o Gustavo que teve junto nessa reunião, e a saída para que ocorresse essa prorrogação é que tivesse uma outra conta para receber o recurso de 2022, porque a gente não poderia misturar recursos de 2 termos distintos. E por isso que chegou só no dia 28, porque essa reunião com as entidades, até por demanda da própria entidade, junto com alguns vereadores que estiveram junto, ela foi feita praticamente no final do ano. Então, a gente tentou acelerar isso, mas era a única condição para essa prorrogação, que existisse uma nova conta específica para o termo de 2022. Era a única saída possível. Só para esclarecer sobre esse apontamento. Ok. Me permite... Pode falar, Hildebrando. Posso falar, por favor? Desculpa eu não ter solicitado primeiro que me permitissem a palavra. Bem? Everton, é o seguinte, eu falei agora há pouco, dizendo que esse repasse de 6,5%, considerando o aumento da folha de pagamento que nós teremos agora no mês de março, ele não é suficiente, porque, na verdade, ele está tendo... Com esse valor, é somente para repor o aumento da folha que nós tivemos no mês de março de 2021. Uma preocupação que fica para mim é assim: nós temos hoje um termo de colaboração com um montante que foi definido para as entidades. E cada uma tem a sua realidade, e se esses valores serão ou não serão suficientes para atender as demandas de recursos que nós teremos durante o ano de 2022. Minha preocupação: feito o aditivo, concedido mais 3,5%. A partir desse aditivo, nós geramos aí um novo montante. Mas se nós tivermos uma necessidade de uma suplementação de verba, essa suplementação de verba, vamos dizer, os outros 25% que a gente possa pedir, é sobre o montante do termo de colaboração ou é sobre esse aumento que vai ser concedido agora? Esse é o questionamento que a professora encaminhou para o jurídico, né? Normalmente é sobre o valor total. Agora, um reajuste que ultrapasse os 6,5% que tinha sido discutido lá em audiência, aí vai demandar de disponibilidade orçamentária, que eu acredito que não exista, principalmente na SEBS. A SEBS fez os termos já com um montante que a gente já vai ter que fazer um ajuste orçamentário, já estava faltando um recurso com base no que tinha sido feito na LOA, até por causa desse reajuste que essa discussão veio posteriormente. Aí na educação tem que ser analisado agora com esse novo índice, se também vai ter ou não orçamento disponível para um reajuste maior que o 6,5%. Com relação ao 6,5% que foi combinado, a tendência é que a gente, desde que ocorra esse entendimento dos 25% que a gente cumpra. Agora, qualquer valor acima disso, os gestores das pastas aí podem falar melhor, que é a Ana Salles e a Kobayashi, mas aí de disponibilidade orçamentária, a SEBS eu já adianto que não tem. Agora, a educação teria que ser analisado qual vai ser esse impacto dessa diferença que ficou, para depois ser falado com relação a isso. Tá? Viu, Hildebrando? Nós queremos sugerir, aqui a gente dialogando, que a gente vá resolvendo, equacionando um problema por vez. Acho que o primeiro ainda persiste, está em um bom encaminhamento, que ainda depende de um aval. A construção desse eventual TAC, que me parece muito plausível, resolve a primeira parte do nosso problema, que é emergencial. A segunda também me parece, apesar das observações da vereadora Chiara, que eu assino embaixo, bastante esclarecedora a fala do Everton, no sentido de que o combinado e assumido se efetivará com o aumento. Essa eventual necessidade de suplementação, que seja um problema, se vier a ocorrer, a ser enfrentado no momento em que ocorrer, para que a gente possa ir destrinchando aí os obstáculos que a gente está tendo até agora e obtendo êxito a partir dessa discussão aqui intersetorial, né, multidisciplinar, aí, envolvendo nós enquanto fiscais, vocês enquanto prestadores,
conveniados e a administração pública enquanto gestora com a participação das pastas, entende? É o que eu penso, não sei a vereadora Chiara, o vereador Meira, o vereador Guilherme, o que pensam a respeito disso, mas acho que seria importante que a gente equacionasse essas duas questões importantíssimas para a existência e para o trabalho de vocês, não é? O reajuste, como combinado, e a questão da prestação de contas a despeito das regras federais aí do E-Social. Certo? Não sei se o Everton quer falar novamente depois de ter ouvido o Enel Brando. Não, é só essa questão mesmo de verificar posteriormente, igual acho que foi bem pertinente a vereadora Estela, vamos resolver as duas demandas que estão bem encaminhadas, aparentemente, tanto com a assinatura do TAC envolvendo o Ministério Público, quanto já a consulta que a professora Kobayashi fez com relação ao que foi combinado em audiência pública dos 6,5%, que eu também acredito que não vai ter nenhum problema. Aí, posteriormente, lá em março, quando for realmente a database, a gente está tendo uma previsão ainda não concreta de 10% do que vai ocorrer, aí talvez possa voltar essa discussão e ser criada uma nova reunião para tratar sobre o assunto. Ok. Ana, você gostaria de falar, Ana? Eu só gostaria de complementar, né, que nós estamos acompanhando e a gente também tem uma disponibilidade muito grande para que a gente consiga, de fato, resolver a questão com as organizações, né, até porque a gente tem uma parceria de longa data e com muitos serviços dentro da SEBS. Só gostaria de reforçar algo que o Everton falou a respeito do que foi colocado em relação às orientações no finalzinho do ano, né, praticamente na última semana de dezembro, né, e aí eu posso responder pela SEBS, de que essa não é uma informação que veio de pronto, né, tanto é que nós temos, assim, hoje, 27% das organizações que estão conosco pedindo essa adequação neste momento. Então, assim, em todas as reuniões, e pelo menos no termo de colaboração que nós assinamos, tem pelo menos 4 itens em que é posto essa necessidade da utilização do recurso dentro do período vigente para arcar com tudo aquilo que está posto, né? Tanto é equipe de referência, custeio, aquisição de equipamentos, né? Então, é só nesse sentido. Entendo a dificuldade de muitas organizações, porque o senhor Idebrando, né, ele comentou, então, assim, cada organização realmente tem a sua realidade, né, a gente entende isso, mas, enquanto SEBS, eu gostaria de dizer que isso não é uma novidade, né, e que as organizações estão, sim, cientes disso desde a questão da lei, né, que, de fato, as coisas foram seguindo, e, na medida do possível, aquelas que conseguiram se adequar, já se adequaram, e a gente aí agora tem esse remanescente, e, na medida do possível também, que a gente possa tentar resolver dentro desse ano, a gente também está disposto a fazer aquilo que for possível, tá? É só isso que eu gostaria de dizer. Vereador Guilherme, que não tinha falado ainda, você quer falar, Guilherme? Eu só espero que as entidades, esse problema, né, seja resolvido e o ano que vem não ter esse tipo de discussão, né? Faz o termo de ajuste hoje para aguentar mais um ano aí para as entidades se adequarem, mas para se adequar mesmo, né? E não ter esse tipo de problema o ano que vem, porque isso é uma coisa relativamente simples de ser resolvida, né? Não é nenhum problema se adequar ao E-Social, é uma coisa simples. Então, só essa preocupação. Simples, mais ou menos, né? É complicadamente simples. Não é complexo. A regra... Tendo dinheiro, tá tudo certo. Que, Guilherme, assim, eu entendo o que você está dizendo, faz sentido que cumprir uma regra, uma lei que traz regras claras, de fato, enseja uma interpretação de simplicidade. Ocorre que, desde 2014, que a 13019 foi implementada, nós passamos por 2 anos de pandemia. E as entidades, tanto o debate de aumento, mas também a questão dos seus quadros que foram atingidos, não é? Ou a ampliação de serviços prestados,
como foi bem dito aqui pela menina Marla na reunião que nós tivemos aqui com o Meira presencial na questão de 10 dias, muitas entidades que não faziam o serviço de fornecer alimento à noite ou de manhã, refeições, passaram a fazer, né, por uma questão de solidariedade e que não perpassa pelas regras impostas pelo convênio, né, por uma questão de humanidade, de civilidade. E isso trouxe dificuldades que levaram elas a ter muitas dificuldades financeiras. Então, para além da burocracia, que aí eu acho, de novo, vai ser importante esse ano, para essas 8, tem um acompanhamento também, viu, Ana, do poder público, no sentido de, olha, vamos trabalhando para fazer essa implementação desse novo regramento e vamos buscando fazer, adquirir o conhecimento, a orientação técnica, que algumas também podem ter essa dificuldade, né, Ana? E é importante que a gente também, o poder público, tenha essa predisposição porque, como eu repito, é um braço direito e esquerdo do poder público. Muito da essência do serviço social na nossa cidade está com o terceiro setor. E está porque o poder público não faz. E buscou essa parceria ao longo das décadas. Portanto, é como se fosse parte, né? Tanto aí que os regramentos federais têm, inclusive, adicionado aí nos gastos de folha, os gastos com o terceiro setor. Quer dizer, o terceiro setor está realmente está se confundindo, inclusive, em muito com a essência do poder público, do papel público. E nós temos que nos adequar a isso. Então, está correta o apelo do vereador Guilherme, mas aqui, por interpretação, que é muito minha, mas eu sei que os demais também compartilham dela, nós também temos que ter essa preocupação enquanto poder público nesse auxílio, né? Que aí, assim, a regra é uma coisa, mas aí ninguém vai lá para ver, tipo, puxa, isso aqui não estava no contrato, mas eles estão fazendo, estão buscando, né? Estão se superando, que realmente foram 2 anos de muita dificuldade, onde a humanidade foi colocada à prova, né? E essas entidades cumpriram um papel essencial, como bem lembrou a Marla, aí do alto da sua experiência, né? Com uma das mais históricas, vereador. Vereador Estela, eu sei que, durante esse período da pandemia, a demanda das entidades sociais, desses serviços que as entidades sociais prestam, aumentou. Em virtude da desaceleração econômica, sabe? Muitas pessoas se apoiando no poder público, e inflação vindo, o aumento de custo de tudo que você compra aumentando. Então, realmente, esses 2 anos por entidades não foram fáceis, né? Então, mas tem que... Espero que ano que vem... Sobretudo com o aumento agora. Ok. Se mais alguém aí, eu já perguntei aqui nenhum vereador mais pretende acrescentar nada, pelo menos neste momento. Se mais alguém quiser usar a palavra aí dos que estão virtualmente, nós vamos abrir. Se não, eu gostaria de agradecer a todos e todas, aí o Debrando, em especial, como liderança das entidades, né, representando aí o Gustavo e os demais da direção, ao jurídico pela busca dessa solução junto ao Ministério Público, e nós vamos ficar aqui, então, as 2 comissões no aguardo de um posicionamento, Gustavo, Marcelo, que eu pediria que vocês pudessem nos reportar formalmente amanhã, para que a gente possa tomar a iniciativa. Nós estamos aqui com a assessoria de imprensa da Casa, nós vamos divulgar essa reunião em nome aqui do Poder Legislativo, das comissões, com os encaminhamentos aqui apresentados, até porque muita gente nos procura, né, individualmente, a cada um dos vereadores, mas a gente acha muito importante essa questão de fazer o encaminhar público de uma forma mais linear, mais coesa, para a gente continuar trabalhando aí nesse par e passo. Vocês, enquanto executivo, e no nosso papel aqui de legislativo, que fomos procurados aí democraticamente pelas entidades. Então, eu agradeço, vamos aguardar esse contato, e no que nos diz respeito, nós consideramos, então, encerrada esta reunião da Comissão de Fiscalização e Controle com a Comissão de Educação e Assistência. Obrigada a todos e todas. Bom dia.